Esther 4, os profetas menores ali, um pouquinho antes de Jó. Verso 14, fala assim, ó: por quê? Se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como está chegaste a este reino. E quem sabe se para esse tempo você chegou nesse reino. Quem sabe para esse tempo você chegou nesse lugar. Quem sabe para esse tempo você está onde você está. Quem sabe para esse tempo você está na empresa que você está, na família que você está, com os amigos que você está. Amém? O tema dessa palavra é não perca o time. O sentido dela não é não perder tempo, mas é não perder o momento que está acontecendo as coisas. É isso que esse não perca um time é isso, para não perder o tempo que as coisas estão acontecendo. Esse contexto da história, talvez você já tenha lido, já tenha ouvido alguma coisa. O rei Assuero, ele havia organizado uma festa, ele havia organizado um banquete, e a rainha Vasti decidiu não participar. Ela disse que ela tinha um outro compromisso, ela tinha outras coisas particulares para resolver, e ela não quis participar, não foi participar da festa do rei. Esse rei aqui também, ele tem um arquétipo, ele representa Deus. E a rainha aqui representa a igreja. E o contexto, e o que Deus começou a falar ao meu coração, é qual tem sido a nossa resposta ao chamado de Deus para esse tempo. Qual tem sido a resposta que estamos dando a Deus por aquilo que Ele tem, ou por onde Ele tem me colocado nesse tempo, nesse momento. A nossa postura diante da situação vai revelar de verdade o quanto temos de Deus dentro de nós. Se em todas as questões duvidosas da vida nós nos entregarmos de dores e angústia a ela, nós nunca conseguimos compreender que Deus é conosco em todo o tempo. Tenho dito e repito que, escute, a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto, então o sol nasce para todos. A diferença é como suportamos esse tempo, se nós estamos em Deus confiando nele, ou se nós estamos vivendo pelas angústias da vida. Mas nesse contexto aqui, a rainha, ela menosprezou aquilo que Deus já estava promovendo, o rei estava promovendo, que era um banquete, estar presente num lugar poderoso. E esse texto que nós lemos de Esther, diz que, será que não foi para esse tempo que o Senhor te colocou onde você está? Será que não foi para esse tempo que Deus colocou as pessoas que estão ao seu lado para viver o que você precisa viver? Ela estava vivendo, a rainha, ela estava vivendo as suas particularidades. A rainha estava vivendo aquilo que ela queria viver. A rainha aqui estava vivendo, Vasti escolheu viver o que ela queria viver. E aí eu começo a pensar sobre não perder o time, não perca o time. Como nós estamos vivendo mediante aquilo que Deus já colocou em nós? Como você está vivendo a sua vida hoje mediante o Senhor? Você está vivendo a sua vida? Você está vivendo do jeito que você quer? Você está caminhando da forma que você quer? Ou nós estamos caminhando dentro daquilo que Deus nos deu como caminho, como direção? Olha o que a palavra de Deus fala em Mateus 7, a partir do verso 1. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse entrará no reino dos céus. E a minha pergunta ainda é, como nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo dentro de um propósito de Deus, ou nós estamos vivendo igual Vasti, do jeito que ela quer, da forma que ela deseja? Escute só, você quer saber o quanto de Deus existe em você? Essa será a mesma proporção de quanto Deus tem de você. Porque muitas vezes falamos, Deus é comigo. Realmente Deus é com você. Quem crê que Deus é contigo? Amém? Agora, quanto Deus tem de você? Domingo pela manhã, eu fiz uma citação aqui, até com o Éder.
Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, Jesus ele vai caminhar ao seu lado sempre. Deus vai ter misericórdia de você sempre. Mas até quando Ele vai ser o Senhor da sua vida? Até quando nós vamos impedir Deus de ser realmente o Senhor da minha vida? O caminho, a verdade e a vida, por onde eu preciso caminhar? Falamos que somos cheios de Deus, mas o que estamos vivendo e fazendo para Deus? Não sei se você crê ou não, espero que sim, porque essa é a função do Evangelho, mas o Senhor Jesus está voltando. E eu creio fielmente no meu coração, não é heresia, é um pensamento meu, que vai ser nessa geração, nesse tempo, porque nós estamos vivendo pior do que Sodoma e Gomorra. Os tempos estão piores hoje. A blasfêmia, a mentira, o engano, a prostituição, a pornografia. Hoje, meu irmão, hoje você acha e vê em qualquer lugar. Hoje as pessoas vêm para a igreja por desencargo de consciência. Não, eu vou lá porque é legal, eu sinto paz naquele lugar. Você não tem que vir para a igreja para ter paz. Você precisa vir para a igreja para ser transformado pelo poder de Deus. Não é a paz que você sente nesse lugar que vai transformar a tua vida, é a unção de Deus. E na unção a paz vai exceder todo o entendimento. Mas não perca o time. Não perca o momento. Escute, se a igreja, ou se nós não estabelecermos o reino de Deus, Deus levantará outro para fazer. Ou você acha que Deus vai parar por minha causa e por sua causa? Ou você acha que Deus vai deixar de fazer o que Ele precisa fazer pela humanidade, porque o pastor Tom não quis fazer, está magoadinho? Meu irmão, Deus está nos dando a oportunidade de viver algo glorioso que é a favor do reino. A Bíblia diz que os anjos têm desejo de viver o que nós vivemos, os anjos têm desejo de fazer o que nós fazemos, mas Deus deu a nós essa função, Deus habilitou você a trabalhar a favor do reino de Deus. É eu e você, na minha incapacidade, nas minhas demências, na minha loucura, nas minhas falhas, mas mesmo assim Ele me escolheu para fazer algo, então não perca o seu tempo, não perca o time que Deus está te dando hoje. Não perca o momento que Deus está te colocando agora. Ah não, eu vou esperar primeiro, quando eu tiver mais velho, quando eu tiver mais... quando eu for mais maduro. Sabe o que a Bíblia diz dos jovens? Os jovens são a força da igreja. Sabe o que a Bíblia diz dos mais velhos? Os mais velhos são os maduros da igreja. A Bíblia diz que os mais velhos devem instruir os mais jovens. Então nós precisamos ter os cabelinhos brancos para dar direção para a gente, porque a gente é meio tanso às vezes. A gente é meio descabeçado ainda. Eu estou no meio do caminho, né, cara? Não estou velho, mas não estou novo. Mas sou jovem, em nome de Jesus, aleluia. Eita glória. Mas é isso. Precisamos entender o que Deus está fazendo. Olha, eu preparando a palavra, lendo alguns textos, Deus me lembrou de Atos 1:8. Abre comigo aí, Atos 1:8. Liga o seu celular. Abra o seu aplicativo. Olha, a pastora Anaísa trouxe Bíblia, cara. Olha só, cara. Eita glória, tem crente ainda. Quem tem Bíblia? Bíblia papel mesmo assim. Levanta aí, olha, tem um monte de crente remanescente ainda aí, cara. Eu gosto de estudar, quando eu vou preparar a palavra, eu gosto de usar a Bíblia. Eu abro a Bíblia, leio, releio, vou para um lugar, vou para outro. Eu gosto de usar a Bíblia. Não que você não possa usar aplicativos, etc. Mas eu gosto de usar a Bíblia, para não perder o hábito de manusear a Bíblia. Porque a gente com o celular hoje, a gente acaba perdendo esse hábito, né? Mas vamos lá. Atos 1:8, o texto fala assim, mas receberão poder quando o Espírito do Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas, tanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor Deus está falando que nós receberíamos do Espírito de Deus, e nós seríamos testemunhos do Evangelho de Deus por toda a terra. Amém? Quem tem o Espírito de Deus dentro de você? Quem tem o Espírito Santo com você? Amém? Então nós somos testemunhas desse Evangelho. Mas se porventura nós negligenciarmos o chamado, mas se nós abandonarmos aquilo que Deus mandou a gente fazer, por algum motivo, seja lá qual for,
Abre comigo em Atos 8:1. Você leu Atos 1:8? Agora nós vamos abrir em Atos 8:1. Um pouquinho para frente. Achou? Olha lá, e Saulo estava ali, consentindo a morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Quando, ou muitas situações que nós estamos vivendo, muitas situações contrárias àquilo que está no teu coração, estamos vivendo por conta de desobediência daquilo que Deus nos mandou fazer. Por conta de desobediência do povo, das direções, das instruções, o povo acabou se dispersando por causa das perseguições que estavam acontecendo. Olha só, a Bíblia diz que Paulo consentia com a morte de Estevão. Ele estava ali olhando, vendo o que estava acontecendo. E o povo foi disperso. Por quê? Porque ficou com medo, porque ficou com receio, porque ficou com medo da situação que estava vivendo. E Deus vai permitir que coisas aconteçam. Por isso que nós precisamos entender o tempo que Deus tem para nós. O Senhor te chama para o dia que se chama hoje. O Senhor não te levantou para amanhã, o Senhor te levantou para hoje. O Senhor tem colocado coisas dentro de você para hoje, para você viver hoje. E nós estamos muitas vezes negligenciando aquilo que Deus já colocou em nós. Não estou dizendo que é para você abandonar a sua vida. Não estou dizendo que é para você abandonar o seu trabalho. Não estou dizendo que é para você abandonar a sua família. Mas eu estou dizendo com todas as palavras possíveis, faça aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. É isso? Nós estamos procrastinando, somos ótimos para isso. Eu não estou pronto. O Senhor ainda não falou comigo. A partir do momento que você aceitou Jesus, nós temos uma missão, falar do amor dele. Eu escuto pessoas, João, falando assim, mas eu não sei a palavra toda. O maior testemunho é a sua vida. O maior testemunho é o que Deus fez. Olha o que Deus fez na vida da Mara. Precisa outra pregação maior do que dizer, Jesus mudou a minha história? Você é um testemunho vivo daquilo que Deus fez. Quem aqui Deus mudou a sua vida, seu casamento, sua empresa? Acabou, pronto. Você já tem um baita de um testemunho para falar do que o Senhor tem feito. Olha o que Romanos 8,19 fala. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação ou a manifestação, depende da versão, dos filhos de Deus. Meu irmão, o mundo aguarda a nossa manifestação. Os seus amigos aguardam a sua manifestação. A sua família aguarda a sua manifestação. Sua esposa, seus filhos. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta aos pais ou à família. Será que os nossos filhos, será que os nossos amigos, será que a nossa esposa, nosso marido quer servir o nosso Deus? Porque Deus nos deu um tempo para que as coisas aconteçam. Deus nos deu esse timing para que as coisas venham a acontecer, mas nós precisamos viver esse tempo. Não negligenciar, não deixar para depois. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor apareceu para quem? Para Gideão. E falou para ele que ele era um varão valoroso. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Eu tenho plena convicção que você também tem uma palavra. Eu tenho certeza que você tem um chamado de Deus para algo. Talvez seja para cantar, talvez seja para pregar, talvez seja realmente para pregar no ministério ou tocar alguma coisa. Eu não sei o que Deus colocou em você. Talvez não seja para nada, seja só para ajudar na igreja. Mas o maior chamado que temos é falar do amor de Jesus. O maior chamado que temos é mostrar às pessoas o que Ele tem feito em nós, através de nós. O maior chamado que temos é realmente profetizar aquilo que Ele já tem feito em nós. Estamos esperando às vezes por um grande milagre, mas nós somos o milagre, nós estamos perdendo o tempo de Deus. Hebreus diz que o tempo que se chama hoje, que precisamos viver esse tempo, meu irmão, não negligencie mais o que Deus colocou em você.
Para de ficar magoado, triste por situações da vida, fazem parte. Levanta a cabeça, olha para o alto, continua caminhando, o Senhor é contigo. Precisamos viver isso. Sabe o que eu acho da loucura de Gideão? Ele se achava incapaz. E o Senhor diz para ele, Bruno, o Senhor é contigo. Deus está falando com ele, velho. Deus está dizendo para ele, ei, eu sou contigo. Não é qualquer um, é o Senhor que se apresentou a ele e disse, ei, eu sou contigo, Jardel. Foi o Senhor que disse isso. Aí Gideão, sangue bom, Senhor, se tu és comigo, molha o algodão. Aí Deus molha. Senhor, se tu és comigo, desmolha o algodão. Não existe, eu sou, né? Aí Deus desmolha. Deus, se tu és comigo mesmo, desafiando Deus, né? Molha só ao redor do algodão. Deus molha. Aí Gideão fala, eu sei que tu és comigo, Senhor. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, cuidado em provar Deus. Cuidado nessa coisa que eu vou fazer uma prova com Deus. Se Deus já te deu uma palavra, é o suficiente para você viver. Não começa a testar Deus. Escute, Gideão sai com quantos homens? 32. Primeira pegada é a pergunta do seguinte, quantos tem coragem? 22 vão embora. 22 mil vão embora. Tinha 32 mil homens. Primeira pergunta é, todo mundo está aí? Estamos juntos, vamos embora. 22 mil vão embora, fica só 10. Já foi, a primeira prova já acabou-se. Depois o Senhor, Ele vai e manda ir no ribeiro. Fala para ele assim, ó, Gideão, olha só, presta atenção. Tu vai mandar os caras beber água. E se eles enfiar a cabeça dentro d'água, tu descarta. Mas aqueles que beber água assim, ó, olhando, esses daí vão contigo. Quantos sobraram? Quantos sobraram, igreja? 300, perdão. Pegou? Eram 32 mil. Ficou apenas 300. Deus estava testando quem? Gideão. Então para de fazer prova com Deus, meu irmão. Vai com os 32 mil, pronto. E Deus promete coisas e a gente fica, não, eu vou orar, eu vou jejuar para ver se é de Deus, eu vou orar para ver se Deus revela, eu vou na casa do profeta porque Deus vai falar com ele. Deus já falou contigo, já é o suficiente para nós. Estamos buscando respostas através dos outros, não, é para você. Não perca o tempo que Deus está te dando hoje. Não perca a oportunidade de fazer algo fazer parte desse projeto poderoso que é o reino de Deus. A palavra de Deus já basta sobre as nossas vidas. Acabou. E eu garanto, meu irmão, que tu tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Eu garanto que você entrou nesse lugar e Deus um dia falou forte ao seu coração sobre algo, sobre uma direção, sobre um projeto, sobre algo que o Senhor quer para você. E muitas vezes estamos negligenciando aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Escute, um louvor dessa igreja, 1 Pedro 2,9, vós porém, sou a raça eleita, são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos uma geração eleita, somos nação santa do Senhor, povo adquirido pelo sangue de Jesus, somos lavados e remidos por Cristo, temos um chamado de Deus sim, para proclamar o Evangelho em todo o tempo e fora do tempo. Por isso não perca as oportunidades que Deus tem te dado, os lugares que Deus tem te colocado, as pessoas que Deus tem trazido até você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não precisa me responder. Responda dentro de você, ok? Quantas pessoas você já trouxe para a igreja? Vou piorar a pergunta. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas? Não responda, pense. Quantas pessoas você apresentou Cristo esse ano? Quantas pessoas desejaram viver Jesus através da sua vida? Nossa, pastor, que peso que o senhor está trazendo. Não, é a responsabilidade, porque nós não podemos perder o tempo.
O tempo está passando, os dias estão findando. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, velho. Eram 10 noivas, 5 loucas e 5 prudentes. Jesus veio para as 10, apenas 5 foram. Por quê? Porque eram prudentes e estavam ligadas no tempo delas. Elas sabiam que precisava ter azeite, elas sabiam que precisava ter unção, elas sabiam que precisava estar ligadas, preparadas, prontas. E nós estamos adormecendo. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor esfriaria. E nós estamos preocupados com os nossos problemas. Eu estava vendo um podcast hoje, e o cara fez uma pergunta, bispo, para as crianças. Era um podcast sobre cristão, e ele fez uma pergunta para as crianças da escola. Tem uma criança e um cachorro na estrada. Qual que você salvaria? Quase unânime, as crianças falaram cachorro. Aí ele perguntou por quê? Porque a criança pode incomodar no futuro, o cachorro não. Essa é a geração que vivemos. Eu não sou pai de pet. Eu sou, né? Tem cachorro, né? Óbvio, né? Amo cachorro, amo bichinho. Mas nós precisamos parar para pensar aonde nós estamos colocando a nossa vida. De que forma estamos vivendo a nossa vida. Meu irmão, sabe qual é a minha intenção? Que você saia daqui com raiva de mim, mas entendendo a palavra. Quem conhece os missionários moravianos? Alguém conhece, não? Vocês sabiam como é que eles viviam? Eles se vendiam como escravos para poder pregar o evangelho dentro dos navios. Tem coragem, Pedro? Vender tudo que você tem, gastar tudo que você tem, talvez deixar até a sua esposa, para ir para um lugar totalmente inóspito, estranho, difícil, para poder falar do amor de Jesus talvez, a condição de morrer. Eles viveram no século XVIII, e esses homens, eles faziam exatamente isso, vendiam tudo que tinham, eles entravam em navio de escravos, navio negreiros, e saíam falando do amor de Jesus, sendo escravos dentro dos navios. Cara, olha que insanidade isso, mas isso é o amor de Deus. Eles não perdiam o tempo, eles viviam o evangelho. Abra a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, por favor, 4. Vamos mexer um pouquinho na Bíblia e ler um pouquinho de Bíblia. 1 Timóteo 4, a partir do verso 2. Escute, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos e fábulas. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, o que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Chegará tempo que as pessoas vão querer ouvir dentro do evangelho aquilo que se apraz, aquilo que satisfaz o seu ego, aquilo que anima a sua alma. Vai dar tudo certo. Oferte que Deus vai te dar, faça que Deus vai fazer. Meu irmão, eu não sei se tudo vai dar certo, mas uma coisa eu te digo: se nós permanecermos no evangelho de Cristo, com toda certeza viveremos a vida eterna. E é esse o princípio de tudo. Nós só estamos aqui por um único motivo: ir para o céu. O objetivo principal da nossa vida terrena é um dia morar no céu com Cristo.
Mas o ser humano está criando o maior prazer em viver nessa terra do que realmente desejar o céu. Porque estamos perdendo tempo. Estamos perdendo o timing. Estamos perdendo aquilo que Deus já nos deu. O objetivo da igreja é trazer salvação para as pessoas. Não é prosperar, não é adquirir, não é vencer, não é ganhar. Não, o objetivo da igreja é nós irmos para o céu. Aquilo que vai acontecer na nossa vida é consequência apenas da nossa vida com Deus. Porque Deus é justo e fiel em todas as suas promessas. Mas correr, a Bíblia diz que é correr atrás do vento. Salomão no final da vida ele falou, cara, tudo foi vaidade. Tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, aonde eu fui, tudo foi vaidade, não valeu nada. Eu te desafio, viva com Jesus intensamente o Evangelho de Jesus, para ver o que Ele vai fazer por você e pela sua história. Talvez você não tenha tudo o que você sonha ou deseje, mas Ele vai te dar tudo o que você precisa, porque Ele é fiel e justo na sua palavra. Isso eu não tenho dúvida. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo que temos, tudo que vivemos é apenas consequência de estar com Deus, de viver com Deus. O que nos importa é a salvação, meu irmão. Ei, eu ouço, sabe o quê? As pessoas hoje querem ir para o céu com medo de ir para o inferno. Não é mais o desejo de estar com Cristo. Não, eu vou para a igreja para mim não ir para o inferno. Não, meu irmão. Você precisa vir para o Evangelho, vir para Jesus, vir para a igreja, para um dia desejar morar no céu com Cristo. Por isso não perca o tempo que Deus está te dando hoje. Não perca o momento que você está vivendo hoje. O objetivo de Deus sempre foi estar conosco, viver conosco. Estamos aqui de verdade para levar o Evangelho para as pessoas. Vivê-lo, claro, em nossas vidas, mas levar o Evangelho. A palavra de Deus em Mateus diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que permanecer com Deus até o fim. Desde o princípio, Deus projetou ter uma vida conosco. Desde o princípio, Deus projetou que nós vivêssemos com Ele. Desde o princípio. Precisamos, escute, trazer ao coração dos cristãos o desejo de Deus novamente. A igreja por muito tempo foi vendida. Mas eu creio que existem homens e mulheres de Deus aqui dentro, nesse lugar hoje, que vão viver o chamado que Deus colocou sobre você. Volto a repetir, talvez você não seja um pregador, talvez você nunca suba na plataforma para trazer o Evangelho, mas você vai alcançar pessoas que o Bispo Eli, que o Pastor Camargo, o Pastor Anaísa, a minha esposa, talvez pessoas que nós nunca possamos alcançar, você vai alcançar. Você vai poder falar do amor de Jesus para as pessoas que de repente nós não vamos nunca chegar nelas. Mas você tem acesso a elas. Não perca o tempo. Não perca o time que Deus está te dando. Não perca o momento. Não se deixe, sabe, não se deixe levar pelas dores e angústias da vida. Porque alguém te magoou, porque alguém te entristeceu, porque alguém te chateou. Se nós somos a representatividade de Cristo, somos testemunhas, qual lemos lá em Atos 1:8, meu irmão, ei, levanta a cabeça, deixa para lá, continua caminhando. Ah, pastor, mas dói sim, entendi que dói mesmo, mas continua caminhando, porque o Senhor é contigo. Não pare, não desista. Nós estamos vivendo esse time aqui que Esther viveu. Ei, ela aproveitou o momento que ela tinha. Ela se apresentou ao rei da melhor forma possível. Ela se apresentou ao rei. Ela foi chamada para ser rainha. Por quê? Porque ela aproveitou a oportunidade que o Senhor deu a ela. Então aproveite as oportunidades que Deus está te dando hoje. Viva isso. Viva intensamente onde o Senhor te colocou. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor darei o direito de comer a árvore do fruto que está no paraíso de Deus. Ah, meu irmão, Deus tem coisas poderosas para nós. E nós precisamos viver e não perder esse tempo que Deus está nos dando. Sabe qual é o desejo de Deus? Que todos se salvem. O desejo de Deus é que todos venham ao arrependimento. O desejo de Deus é que todos se entreguem a Ele de verdade. Domingo aqui no culto da noite, quem estava viu. As meninas fizeram um pequeno teatro
com a representação dos trabalhadores da última hora. Um chegou às 8 da manhã, o outro chegou no meio da tarde. A Gisele chegou chapadaça, doida. Aleluia. Mas ela é de Jesus, ela é de Jesus. E todos receberam os mesmos R$50 aqui representado pelo dia. Meu irmão, tem gente que às vezes questiona, mas esse aí não tem salvação não, meu irmão. Nem que seja no último dia, na última hora, na hora do arrependimento, todos nós estaremos no céu junto. Esse é o propósito. Prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Irmãos, eu fiz um velório uma vez. Hoje eu faço casamento, mas eu comecei fazendo velório. Aí eu fiz um velório uma vez maravilhoso, cara. Pastor, que loucura é essa? Tinha uma presença de Deus tão grande naquele lugar. A família nos chamou para irmos até a casa deles. Ficamos 30 dias lá, íamos todas as semanas, conversando com a família. O patriarca da casa estava afastado do Senhor. Começamos a conversar. Romélio um dia trouxe uma palavra para ele. E Deus começou a agir naquela casa, naquela família. Aquele homem se reconciliou com Deus. 45 dias depois, 60 dias depois ele faleceu. Fomos no velório. Me convidaram para fazer o velório. Eu lembro que eu chamei o Filipe Vasconcelos para ir comigo. Ele foi fazer o louvor. Cara, Deus veio naquele lugar de um jeito poderoso demais, meu irmão. Ei, cara. Ei, esse homem está com Deus. Eu tenho plena convicção disso. Porque o ambiente se fez ali com o Senhor naquele lugar. Meu irmão, o que importa é arrependimento. O que importa é que pessoas entendam que só o Senhor é Deus. E nós precisamos viver esse tempo. Nós estamos inseridos nesse tempo. Qual é o tempo, pastor? O dia que se chama hoje. O Senhor está te dando a minha oportunidade de fazer algo poderoso. Ei, se envolva com o ministério, se envolva com a igreja, comece a trabalhar, comece a fazer coisas a favor do reino de Deus, comece a viver aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Estude, leia a palavra, ore, jejue, vá viver realmente o que o Senhor tem para você. Cara, nós vamos viver coisas poderosas em Deus. Sabe qual é a loucura para mim? Tu vai chegar em alguns lugares, tu vai sentar numa cadeira, alguém vai sentar no seu lado e começar a contar a sua vida toda, porque a unção de Deus está sobre você. Volto a repetir, tem pessoas que você vai alcançar, não somos nós. Tem lugares que você vai entrar e não nós. Então não perca o timing, não perca o momento de Deus. Escute o que eu vou te dizer, e eu quero que você seja profético. Você já tardou demais. Você já se enrolou demais. Você já procrastinou demais. Está na hora de viver o poderoso de Deus sobre a sua vida. E não estou falando idade e tempo. Estou falando em se entregar ao Senhor e viver o que o Senhor tem para você. Lembra que eu falei no início aqui? Sobre a questão do que você ora? Pois é, você está orando até agora para que Deus faça alguma coisa sobre a tua vida. Deus me usa, Deus me transforma, Deus faz o que tu precisa. Pois é, então está na hora de você levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Palavra do ano que vem. Alguém lembra qual é a palavra que o Senhor deu ao bispo ano que vem? Envia-nos. Envia-me a mim. Quem tem coragem? Quem tem coragem de dizer isso ao Senhor? Garanto que muitos aqui já falaram para Deus: Senhor, me usa. Senhor, me envia. Pois é. Está na hora de você se levantar agora. Está na hora de você levantar e dizer: Senhor, me envia. Escute. Quero encerrar com esse texto. 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça ou se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, tem muitas coisas na nossa vida que Deus ainda não permitiu por paciência. Tem muitas coisas que não aconteceram ainda por paciência de Deus. E o Senhor está dizendo: eu sou contigo ainda. Ei, eu estou cuidando de você ainda. O Senhor está dizendo para nós hoje: ei, levante-se. Não perca mais tempo. Não perca mais o time. Não procrastine mais. Não se enrole mais.
Viva aquilo que Deus mandou você viver. Caminhe naquilo que Deus já te deu para caminhar. Irmãos, eu vivo intensamente aquilo que Deus me deu para fazer. Hoje eu sou integral da obra, mas eu vivo intensamente o que Deus deu para mim viver. Eu tenho no meu coração que eu quero sim chegar diante de Deus um dia e dizer: Senhor, eu fiz tudo que eu podia. Em tempo, em fora de tempo, Senhor, eu fiz a correria que eu podia. Graças a Deus, Deus me deu uma parceira que também tem essa loucura também. E nós vivemos tudo que a gente pode dentro do Evangelho. Os amigos mais próximos até brigam, dizendo que a gente tem que ir devagar. Vai com calma. Eu até tento, mas não consigo, aleluia. Porque o meu tempo vai findar, cara. Que diz o pastor Jean, um dia o disjuntor vai baixar. Eu quero cumprir o que Paulo disse, cumprir a carreira que me foi proposta. Quero chegar no final da minha vida e dizer: Senhor, eu fiz tudo o que eu podia ter feito. Quero chegar e dizer: Senhor, o que o Senhor colocou na minha mão, eu fui para cima. O Senhor me deu a oportunidade de estar nos casados, eu estou junto, vamos lá, vamos fazer. O Senhor me deu a oportunidade de dar os cursos, agora estamos dando curso de casados. Senhor, vamos lá, vamos para cima, eu vou fazer. Hoje eu e minha esposa somos responsáveis pelos conectos da igreja, as reuniões são feitas em casa. Senhor, estamos juntos, vamos lá, vamos fazer. Nós estamos envolvidos muito com a igreja, glória a Deus por isso. Mas é o que eu decidi para a minha vida. É o que eu escolhi para mim. Eu entendi o que Deus tinha para mim. Eu tenho plena convicção que você sabe o que Deus quer para você. Você talvez um dia orou pedindo a Deus para estar envolvido e fazer. Eu queria convidar você a ficar em pé.